Deixa eu te dizer uma coisa. Deus já deu tudo o que você precisava para mudar de vida. Não estou falando do que você ainda não tem. Estou falando do que você já tem, mas ainda não está usando. Tem muita gente que hoje reclamou, dizendo que não tem oportunidade, mas deixou 3 horas no Instagram. Tem muita gente que diz que não tem talento e nunca desenvolveu nenhuma habilidade de forma séria. Tem gente que pediu oração por uma mudança, por uma virada, mas nunca aproveitou a porta que está aberta há meses na frente dela. Então, para você entender, esse vídeo pode parecer um pouco desconfortável, mas se você ficar até o final desse vídeo, eu posso te garantir que você vai entender exatamente onde está o ponto cego que está te travando. Então, antes de mais nada, eu já quero te pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações também, porque toda semana nós teremos vídeos novos aqui no nosso canal. Se puder também, me siga no Instagram, beleza? Fez tudo isso? Então, vamos para o vídeo. Tem uma parábola que eu gosto sempre de ler na Bíblia Sagrada, que fica no Evangelho de Mateus, capítulo 25, se não me engano, dos versículos 14 até o 30, se você quiser acompanhar depois, que é sobre a parábola dos talentos. Quando um homem tinha 3 empregados e deu talentos a esses 3 empregados. A um deu 5, a um deu 3, a outro deu 2 e a outro deu 1 talento. Cada um conforme aquilo que conseguia fazer. E depois de distribuir esses talentos aos 3, ele foi viajar e quando voltou, 2 deles multiplicaram os talentos que receberam, mas um, como todos nós sabemos, ele enterrou o talento que tinha por causa do medo. E aqui é o ponto em que eu quero chegar. E o que me intriga mais nessa história não é o servo que enterrou, é o que ele disse quando foi confrontado. Eu tive medo. Medo de errar, medo de não ser suficiente, medo de tentar e medo de fracassar. E acontece isso, infelizmente, nos nossos dias. Quantas pessoas enterram os seus sonhos por causa da comparação, quantas pessoas enterram ideias por causa do medo, quantas pessoas elas enterram os chamados por acreditarem que precisam estar completamente prontas antes de começar. Quantas pessoas enterram as suas decisões, e isso acontece porque o medo chega raramente dizendo vou impedir você de crescer. Ele chega com argumentos que parecem razoáveis, bastante razoáveis, como alguns dizendo espera mais um pouco. Alguns dos argumentos, espera mais um pouco, não é a hora, você não sabe ainda se é o correto, você não sabe ainda se está certo, talvez isso seja grande demais para você. E aos poucos a gente fica paralisado e não consegue se desenvolver. Então, para você conseguir entender que nós precisamos administrar aquilo que já recebemos, eu quero te propor um exercício agora. Pega os últimos 7 dias da sua vida. Não um mês, não um ano, só a última semana. Quanto do seu tempo foi gasto em coisas que te aproximaram de quem você quer ser? E outra pergunta, quanto foi gasto em consumo passivo? Séries, rolagem de feed, conversa sem propósito. Não estou dizendo aqui, para deixar claro, que você não pode descansar. Descansar é sagrado, faz parte da administração inteligente, faz parte do nosso corpo o descanso, isso é óbvio. Estou perguntando sobre o padrão. O que você tem administrado e o que você tem mais desperdiçado daquilo que você já recebeu. Porque existe uma diferença brutal entre quem descansa com intenção e quem foge da responsabilidade se chamando de descanso. Então, você pode estar ouvindo tudo isso que eu estou falando, talvez você não está me vendo, mas sim está ouvindo pelo fone de ouvido, ou então ouvindo normalmente,
e concordar com tudo isso, dizendo que isso faz todo sentido e mesmo assim não mudar nada. E mesmo assim não ter nenhuma mudança, porque entendimento sozinho não transforma ninguém. Entendimento sozinho não transforma ninguém. Transformação acontece quando uma verdade encontra prática. E por isso eu quero te deixar aqui 3 mudanças objetivas. 3 mudanças objetivas não complexas, são mudanças de estrutura. Porque grandes transformações raramente começam com decisões gigantescas. Elas normalmente começam com pequenos ajustes que alteram a direção inteira de uma vida. Então, essas 3 mudanças que eu vou te passar aqui não vão mudar a forma, para deixar claro, não vão mudar a forma de como você organiza a sua rotina. Essas 3 mudanças não vão fazer isso. Essas 3 mudanças que eu vou te passar, elas podem mudar a forma como você administra a si mesmo. Porque, no final, a qualidade da sua vida é profundamente afetada pela qualidade das decisões pequenas que você repete diariamente. Primeira mudança que você tem que fazer: prestação de contas consigo mesmo. Eu disse no começo que esse vídeo ia ser um pouquinho desconfortável, mas é necessário para o nosso desenvolvimento. Prestação de contas consigo mesmo. Todo domingo à noite, faça uma revisão simples da sua semana. 3 perguntas: o que eu aprendi? O que eu produzi? O que eu poderia ter feito melhor? Faça isso com honestidade. Faça isso mesmo com honestidade, não com culpa. Porque muita gente passa pela vida acumulando dias, mas sem extrair nenhum aprendizado. Então, faça isso com honestidade. Uma semana sem reflexão vira apenas tempo consumido. Mas uma semana observada se transforma em verdadeiro crescimento. Então, a primeira mudança que você tem que fazer é prestação de contas consigo mesmo. Uma semana perguntando com honestidade o que eu aprendi, o que eu produzi, o que eu poderia ter feito de melhor. Faça isso, que aos poucos você vai começar a entender que você vai estar assim, crescendo e conseguindo administrar aquilo que você já tem e em breve conseguir mais daquilo que você imagina. Segunda mudança: trate seu tempo como dinheiro. Você não pegaria R$ 500 e jogaria no lixo. Não, isso aí seria obviamente uma loucura. Mas muita gente entrega horas e horas inteiras que nunca mais voltarão, sem sequer perceber. Por que eu digo isso? Porque tempo não volta, dinheiro volta. Dinheiro você gasta num dia e no outro talvez você não tenha, mas um dia você tem sim chances de ter o dinheiro de volta. Tempo não. Então tempo é dinheiro. E tratarmos nosso tempo com dinheiro é algo poderoso, porque nós entendemos que não podemos jogar nosso tempo fora com bobagens, com 3 horas de Instagram, jogando ao mesmo tempo que jogamos fora esse tempo, jogando oportunidades no lixo. E isso é horrível para nós que queremos desenvolvimento. Então, tempo deve ser bastante cuidado, com consciência, sem jogar no lixo. Então, comece a tratar o seu tempo como dinheiro. E você vai ter total consciência de que as horas desperdiçadas que você está jogando no lixo, as horas desperdiçadas, elas não vão mais te paralisar. Não vão mais te paralisar. Você vai aprender a administrar o seu tempo, administrar as coisas que você já recebeu, entendendo que tempo é dinheiro. Que tempo é a mesma coisa de dinheiro, no sentido de que você não teria coragem de jogar R$ 500 no lixo, então não jogue o seu tempo no lixo. Aproveite ele, administre ele de forma correta. E
A terceira mudança que eu quero passar nesse vídeo, que eu posso dizer que também não, é a mais importante desse vídeo, que é essa terceira mudança, que é a mudança mais importante que aconteceu na minha vida, foi: desenvolva o que está nas suas mãos antes de pedir o que não está. Desenvolva o que está nas suas mãos antes de você pedir o que ainda não está. Muitas pessoas ficam olhando para o próximo nível da vida. Olhando para o próximo nível da vida, a próxima oportunidade, a próxima porta, a próxima resposta. E existe uma pergunta que quase ninguém faz: eu estou honrando aquilo que já recebi? Porque, como eu disse, muitas pessoas estão esperando a próxima, mas não desenvolve o que já tem na sua mão. O que já está com você há um bom tempo, que é o que talvez seja conhecimento. Conhecimento é algo fundamental. Talvez você já tenha conhecimento. Um dos exemplos que eu quero usar com você aqui. Conhecimento, talvez você já tenha nas suas mãos conhecimento. Então não há necessidade de você querer ficar buscando o próximo do próximo do próximo. Não estou dizendo que é errado, mas ficar buscando o próximo do próximo do próximo talvez possa fazer você esquecer de desenvolver esse conhecimento que você já tem. Então, eu digo, desenvolva o que você já tem, para que só depois disso você venha pedir o que você ainda não tem. Como você trata seu tempo? Como você cuida dos seus relacionamentos? Como você desenvolve os seus dons? Como você administra as pequenas responsabilidades que você tem? Faça essa pergunta para você mesmo e depois, se você quiser, pode me responder aqui nos comentários, ok? E a pergunta que eu quero fazer agora é: você vai administrar o que Deus te deu ou vai continuar enterrando, desperdiçando? Voltando também agora sobre a parábola no começo do vídeo que eu comentei, não enterre os talentos que você tem. Aquilo que você recebeu, a oportunidade que você recebeu, não jogue fora, não enterre, aproveite ela. Aproveite ela com garra, com ânimo, com força e com disciplina. E vá multiplicar esses talentos, desenvolver esses talentos, que é isso que vai fazer você conseguir crescer, conseguir evoluir, conseguir se desenvolver. Eu espero que você tenha entendido que administrar é necessário e não desperdiçar. E por hoje é apenas isso. Desde já eu te peço que você possa comentar aqui nos comentários qual foi a sua opinião, qual foi a sua visão sobre esse vídeo, e se inscreva no nosso canal para que você não perca nenhum conteúdo. Toda semana aqui nós teremos conteúdos sobre evolução pessoal. Deixe seu like, ative as notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!